Meu esposo trancava a amante no nosso quarto de hóspedes enquanto eu saía para trabalhar. Me chamo Mirella, tenho 34 anos e sempre acreditei que minha vida era como aquelas histórias de revista feminina. Previsível, organizada, quase perfeita. Moro em Campinas, interior de São Paulo, numa casa que escolhemos juntos, Eduardo e eu, depois de 3 anos de namoro e 6 de casamento. Uma casa amarela com portão branco, jardim pequeno, mas bem cuidado, e aquele quarto de hóspedes que minha sogra, Dona Cida, sempre elogiava quando vinha nos visitar. Eduardo era o tipo de homem que qualquer mulher da minha idade sonharia em ter. Engenheiro, 37 anos, cabelos castanhos sempre bem cortados e aquele sorriso meio torto que me conquistou desde o primeiro encontro num bar em Barão Geraldo. Ele me chamava de meu amor, toda manhã, me beijava na testa antes de eu sair para o trabalho e sempre dizia que eu era a mulher da vida dele. Porque então, nos últimos 3 meses, eu sentia como se estivesse vivendo numa casa estranha. Tudo começou com pequenas mudanças, que, na época, pareciam até carinhosas. Eduardo passou a insistir para que eu saísse mais cedo para o escritório onde trabalho como administradora. Amor, você não precisa correr tanto de manhã, dizia ele, massageando meus ombros enquanto eu tomava café. Sai mais cedo, evita o trânsito. Eu preciso descansar mesmo. Ontem foi puxado no escritório. Estranho, considerando que Eduardo sempre foi do tipo que acorda tarde. Muito tarde. Fins de semana eram uma batalha para tirá-lo da cama antes do meio-dia. Mas homem às vezes muda, né? Eu me convencia disso, especialmente quando ele começou a preparar meu café da manhã, algo que nunca tinha feito em 9 anos de relacionamento. As manhãs se transformaram numa coreografia estranha. Eduardo me acordava com beijinhos no pescoço, já com o café pronto na mesa. Vamos, princesa, já está atrasada, sussurrava no meu ouvido. E eu, sempre apressada, sempre correndo, saía de casa às 7h30 em ponto, 1 hora mais cedo que o normal. Durante o dia, no escritório, eu tentava ligar para ele. Oi, meu amor, como você está? Eu perguntava, mas Eduardo sempre parecia distante. Respostas curtas, às vezes até meio irritado. Estou dormindo ainda, Mirella. A gente conversa à noite, tá bom? À noite, quando eu chegava em casa, ele voltava a ser o Eduardo de sempre. Atencioso, carinhoso, perguntava sobre meu dia, contava histórias do escritório de engenharia onde trabalhava. Jantávamos juntos assistindo Netflix, e tudo parecia normal novamente. Mas tinha aquele perfume, um perfume adocicado que eu sentia às vezes no corredor, principalmente perto do quarto de hóspedes. Não era meu, eu sempre usei o mesmo boticário há anos. Quando perguntava para Eduardo, ele dava de ombros. Deve ser da vizinha. Vento traz cheiro, né? E a toalha. A maldita toalha de banho do quarto de hóspedes que estava sempre úmida quando eu chegava do trabalho. Eduardo dizia que às vezes tomava banho lá, para não me acordar cedo, já que nosso quarto tem banheiro integrado e as paredes são finas. Minha amiga Tatiane me dizia que eu estava sendo paranoica. Mirella, você está criando caso onde não tem. Ela falava durante nossos almoços às sextas-feiras no shopping Iguatemi. O Eduardo te ama. Qualquer um vê isso. Relaxa, mulher. Mas eu não conseguia relaxar, principalmente depois daquela sexta-feira. Era 15 de setembro. Lembro como se fosse ontem. Saí de casa às 7h30, como sempre. Mas quando cheguei no escritório, percebi que tinha esquecido meu celular em cima da cômoda do quarto. Trabalho dependia muito do telefone. Clientes ligavam o tempo todo. Não podia ficar sem. Voltei para casa às 9h15 da manhã. A chave girou na fechadura silenciosamente. Eu sempre fui cuidadosa para não fazer barulho, especialmente sabendo que Eduardo estaria dormindo. Mas quando fechei a porta atrás de mim, ouvi algo que me fez congelar no lugar. Risadas. Risadas abafadas vindas do quarto de hóspedes. Uma voz feminina, suave, jovem, e a voz grave do meu marido, num tom que eu conhecia bem. Aquele tom íntimo, carinhoso, que ele usava comigo nas nossas manhãs de domingo. Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza de que eles conseguiriam ouvir do outro lado da casa. Fiquei parada ali, na sala, segurando a respiração, tentando entender o que estava acontecendo. Passos apressados, o barulho da porta do banheiro do quarto de hóspedes se fechando. Depois, silêncio. Peguei meu celular devagar, as mãos tremendo.
e saí de casa sem fazer um único ruído. Sentei no carro, respirando pesadamente, olhando para nossa casa amarela como se ela fosse um lugar completamente desconhecido. Ali, naquele banco do motorista, com as mãos suadas agarrando o volante, eu soube que minha vida tinha acabado de virar do avesso, e o pior ainda estava por vir. Passei o resto daquela manhã no escritório fingindo trabalhar, mas minha mente estava completamente em outro lugar. Cada vez que o telefone tocava, eu sobressaltava. Cada vez que alguém falava comigo, eu tinha que pedir para repetir. As planilhas na tela do computador pareciam hieróglifos, e eu não conseguia me concentrar em absolutamente nada. Às 2 da tarde, não aguentei mais. Liguei para Eduardo. Oi, meu amor. Sua voz soou normal, até carinhosa. Tudo bem? Que surpresa você ligar nesse horário. Eduardo, eu voltei em casa hoje de manhã para pegar meu celular. Falei, tentando manter a voz firme, mas sentindo ela tremer. Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou 3 segundos a mais do que deveria. Ah, é? E aí, achou o celular? Ele perguntou. Mas havia algo diferente no tom. Uma cautela que eu nunca tinha percebido antes. Achei, sim. Mas... Eduardo, eu ouvi vozes na nossa casa. Vozes? Que vozes, Mirella? Do quarto de hóspedes. Uma voz de mulher. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Amor, você deve ter ouvido a televisão. Deixei ligada no quarto para fazer barulho. Às vezes me sinto sozinho demais nesta casa grande. A explicação veio rápida demais. Ensaiada demais. Televisão, não ri, Eduardo. Eu ouvi risadas. Mirella, você está bem? Está parecendo meio estressada ultimamente. Talvez seja a hora de tirar umas férias, descansar um pouco. Ali estava, a estratégia que eu conhecia bem, mas que nunca tinha identificado como manipulação até aquele momento. Eduardo sempre fazia isso quando não queria discutir algo. Desviava o foco para mim, para meu estresse, minha paranoia, minha necessidade de descansar. Cheguei em casa às 6 da tarde. Eduardo estava na cozinha preparando o jantar, coisa que ele raramente fazia. Estava assoviando uma música que eu não reconheci, e quando me viu, abriu aquele sorriso largo que costumava derreter meu coração. Oi, princesa, ele disse, me abraçando pelas costas enquanto eu deixava a bolsa na bancada. Fiz aquela massa que você adora, com molho branco, mas eu não conseguia mais me deixar levar pela encenação. Meus olhos percorriam cada canto da casa como se eu fosse uma detetive na cena de um crime. O quarto de hóspedes estava com a porta fechada. Sempre ficava aberta. Por que a porta do quarto de hóspedes está fechada? Perguntei. Eduardo nem sequer se virou do fogão. Ah, estava fazendo faxina hoje cedo. Meio bagunçado. Resolvi fechar para não incomodar. Faxina? Você? Ora, Mirella, eu também sei limpar casa. Não sou inútil. Mas Eduardo odiava a limpeza. Em 9 anos juntos, eu podia contar nos dedos as vezes que o vi com uma vassoura na mão. E a empregada, Dona Rosa, vinha toda segunda e quinta-feira. Por que ele faria faxina numa sexta? Durante o jantar, tentei manter uma conversa normal, mas estava observando cada gesto dele, cada pausa, cada desvio de olhar. Eduardo falou sobre um projeto novo no trabalho, reclamou do trânsito, comentou sobre o jogo do Corinthians do domingo. Tudo perfeitamente normal. Tudo perfeitamente falso. Naquela noite, deitados na cama, fiquei olhando para o teto por horas. Eduardo dormia ao meu lado com a respiração pesada e regular de sempre. Ou fingia dormir. Às 3 da manhã, levantei para beber água e, ao passar pelo corredor, senti novamente aquele perfume adocicado. Parei em frente à porta do quarto de hóspedes. Coloquei a orelha na madeira. Silêncio absoluto. Mas quando encostei a mão na maçaneta, percebi que estava trancada por dentro. Eduardo nunca trancava as portas de casa. Dizia que lar é lugar de liberdade. No sábado de manhã, liguei para Tatiane. Não conseguia mais guardar aquilo só para mim. Tati, preciso conversar com você. Pode vir aqui em casa? Claro, amiga. Aconteceu alguma coisa? Talvez. Ou talvez eu esteja enlouquecendo. Tatiane chegou às 10 da manhã, com um bolo de cenoura da padaria e aquela energia de sempre. Eduardo a cumprimentou educadamente e disse que precisava sair para resolver umas coisas no banco. No sábado? Perguntei. Internet banking está com problema. Vou ter que ir no caixa eletrônico. Mais uma mentira. Eduardo sempre resolveu tudo pelo celular. Quando ele saiu, contei tudo para Tatiane. As manhãs estranhas, o perfume,
A toalha úmida, as vozes que ouvi, a porta trancada. Minha amiga me escutou em silêncio, com aquela cara séria que ela fazia quando estava processando informações importantes. Mirella, ela disse finalmente, você precisa de provas. Não dá para viver na dúvida. Isso vai te deixar maluca. Mas que tipo de prova? Câmera escondida. A sugestão me fez engasgar com o café. Tati, isso é loucura? Espionar o próprio marido? Amiga, você acha que é normal trancar porta por dentro numa casa? Você acha que é normal o homem fazer faxina num sexta-feira? Você acha que é normal esse cheiro de perfume que não é seu? Ela estava certa. Eu sabia que estava certa. E se eu descobrir algo que não quero saber? Perguntei, quase sussurrando. Tatiane segurou minha mão com firmeza. Então você vai ter que decidir o que fazer com essa informação. Mas viver na ignorância é muito pior que viver na verdade, por mais dolorosa que ela seja. Naquele sábado à tarde, compramos uma câmera minúscula pela internet. Chegaria na segunda-feira. 3 dias para descobrir se minha vida era uma mentira ou se eu estava realmente enlouquecendo. A câmera chegou numa segunda-feira chuvosa. Um objeto minúsculo, do tamanho de um botão, com instruções em inglês que Tatiane teve que traduzir para mim. Minha amiga veio em casa durante o horário do almoço, quando sabia que Eduardo não estaria. Onde você quer colocar? Ela perguntou, segurando a câmera na palma da mão. Olhamos ao redor da sala. Tinha que ser um lugar com boa visão do corredor, especialmente da porta do quarto de hóspedes, mas que não fosse facilmente detectável. Na estante, decidi, atrás do porta-retrato do nosso casamento. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós duas. Tatiane instalou o aplicativo no meu celular e configurou tudo. Vai gravar tudo e mandar para seu telefone. Você consegue assistir em tempo real ou depois, quando quiser. Minha mão tremia quando segurei o celular. E se não tiver nada, Tati? E se eu estiver criando o caso mesmo? Então você vai poder dormir em paz, sabendo que seu marido te ama de verdade. Mas havia algo no tom da voz dela que me dizia que ela não acreditava nisso. Na terça-feira, saí de casa às 7h30, como sempre. Eduardo me beijou na testa, preparou meu café, me chamou de a princesa, a coreografia de sempre. Mas dessa vez, eu estava com o celular na mão, o coração batendo descompassado. Cheguei no escritório e imediatamente abri o aplicativo da câmera. A tela mostrava nossa sala vazia, silenciosa. Eduardo devia estar dormindo ainda. Às 8h15, ele apareceu na tela. Estava de roupão, cabelos despenteados, se dirigindo à cozinha. Normal. Às 8h40, voltou para o quarto principal. Ainda normal. Às 9h15 da manhã, minha vida desmoronou. Eduardo apareceu na tela vestido, arrumado, se dirigindo à porta de entrada. Saiu por alguns minutos e voltou acompanhado, com uma mulher, uma jovem loira, bonita, que não podia ter mais de 25 anos. Ela carregava uma bolsa pequena e seguia Eduardo pelo corredor como se conhecesse a casa perfeitamente. Eles pararam em frente ao quarto de hóspedes. Eduardo abriu a porta e ela entrou primeiro. Ele olhou ao redor, como se verificasse se estava tudo em ordem, e fechou a porta atrás deles. Fiquei olhando para a tela do celular sem conseguir piscar. Minha secretária, Fernanda, perguntou se eu estava bem, porque eu devia estar pálida como papel. Estou ótima. Menti, trancando-me no banheiro do escritório. Sentei no vaso sanitário fechado e chorei por 15 minutos. Soluços silenciosos, lágrimas que pareciam queimar meu rosto. 9 anos de casamento. 9 anos acreditando que Eduardo me amava, que éramos um casal sólido, que éramos felizes. Quando consegui me recompor, voltei para a mesa e continuei observando. Às 11 da manhã, Eduardo saiu do quarto de hóspedes sozinho. Foi até a cozinha, preparou algo. Pareciam sanduíches. E voltou. A porta se fechou novamente. À 1 da tarde, ele saiu do quarto mais uma vez, mas dessa vez a mulher veio junto. Eduardo olhou pelo corredor, verificou alguma coisa no celular e acompanhou a jovem até a porta de entrada. Ela saiu primeiro. Ele esperou alguns minutos e saiu também, provavelmente para deixá-la em algum lugar. Às 2h30, Eduardo voltou para casa sozinho. Tomou banho e foi deitar. Quando cheguei em casa às 6 da tarde, ele estava preparando o jantar novamente, assoviando a mesma música de sexta-feira anterior. Oi, meu amor, ele disse, me abraçando.
Como foi o dia? Tive vontade de gritar. Tive vontade de jogar todos os pratos no chão. Tive vontade de confrontá-lo ali mesmo, naquele instante. Mas algo me segurou. Talvez a necessidade de entender melhor a situação. Talvez o medo do que ele poderia dizer. Foi normal, respondi, forçando um sorriso. Durante o jantar, observei cada movimento dele, cada palavra, cada gesto. Como ele conseguia fingir tão bem? Como conseguia me olhar nos olhos e mentir com tanta naturalidade? Amor, você está meio estranha, ele disse, cortando a carne. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não, por quê? Sei lá, você está meio... distante. Distante. Eu estava distante. Depois de descobrir que meu marido trazia outra mulher para dentro da nossa casa enquanto eu trabalhava para sustentar nossa vida em comum. Só cansaço. Menti. Naquela noite, deitada ao lado dele, fiquei pensando em quantas vezes isso já tinha acontecido. Quantas manhãs ela passou no nosso quarto de hóspedes enquanto eu estava no escritório. Quantas vezes Eduardo mentiu na minha cara com aquele sorriso perfeito. Na quarta-feira, a mesma cena se repetiu. Às 9h15, Eduardo trouxe a mesma mulher. Dessa vez, consegui ver melhor o rosto dela através da câmera. Era realmente bonita, com aquele tipo de beleza jovem e natural que eu já não tinha mais. Mas havia algo nela que me chamou a atenção. A forma como ela caminhava, meio devagar, com uma mão na barriga. Liguei para Tatiane na hora do almoço. Tati, preciso te mostrar uma coisa. Pode vir aqui no escritório? Quando mostrei as gravações para minha amiga, ela ficou em silêncio por longos minutos, assistindo às cenas repetidas vezes. A Mirella, ela disse finalmente. Essa mulher está grávida. Grávida? Olha a postura dela, a forma como ela protege a barriga, o jeito que ela caminha. Eu tenho 2 filhos. Sei reconhecer. Meu mundo desabou pela segunda vez em 3 dias. Eduardo não só estava me traindo, ele estava me traindo com uma mulher grávida. E pelo jeito que eles se comportavam juntos, aquele bebê só podia ser dele. Passei a quinta-feira inteira planejando como confrontá-los. Tatiane sugeriu que eu simplesmente aparecesse em casa no meio da manhã e pegasse os 2 em flagrante. Mas algo dentro de mim queria mais do que isso. Queria respostas. Queria entender como Eduardo conseguiu viver essa dupla vida por tanto tempo. Na sexta-feira, segui minha rotina normal. Saí de casa às 7h30. Eduardo me beijou na testa. Me chamou de princesa. Mas dessa vez, em vez de ir para o escritório, estacionei o carro 3 quarteirões de distância e voltei a pé. Às 9h15 em ponto, vi Eduardo caminhando pela nossa rua com a jovem loira. Ela usava um vestido azul claro que marcava perfeitamente sua barriga arredondada. Grávida de uns 5 meses, eu diria. Esperei eles entrarem. Esperei mais 15 minutos. Então, usei minha chave e entrei em casa. O som das risadas vindas do quarto de hóspedes me atingiu como um soco no estômago. Caminhei pelo corredor devagar, cada passo ecoando no silêncio da manhã. Parei em frente à porta e respirei fundo. Eduardo! Gritei, batendo na porta com força. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo, eu sei que você está aí dentro. Passos apressados, sussurros desesperados, o barulho de roupas sendo vestidas às pressas. Mirella? A voz dele veio abafada pela porta. Amor, o que você está fazendo aqui? Abre essa porta. Agora. Espera um minutinho. Eu estava dormindo. Abre a porta, Eduardo. Eu sei que tem alguém aí com você. Mais sussurros. Mais passos apressados. Finalmente, a porta se abriu. Eduardo apareceu de bermuda e camiseta. Cabelos despenteados. Suor na testa. Mirella, eu posso explicar. Explicar o quê? Empurrei a porta e entrei no quarto. Ela estava lá. Sentada na cama, tentando arrumar os cabelos, com aquele vestido azul amarrotado e os olhos vermelhos de choro, mais nova do que eu imaginava, bonita de um jeito que me fez sentir velha e insignificante. Oi, ela disse com uma voz pequena. Você deve ser a Mirella. A naturalidade com que ela falou meu nome me fez perceber que Eduardo falava de mim para ela. Que tipo de coisas ele dizia? Que eu era chata? Que era por isso que ele precisava de outra mulher? E você deve ser a Caroline, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Eduardo me olhou com os olhos arregalados. Como você sabe o nome dela? Eu sei muitas coisas, Eduardo. Sei que você traz ela aqui todas as manhãs enquanto eu trabalho. Sei que você mentiu para mim por meses. E sei que ela está grávida.
Caroline pôs a mão na barriga instintivamente e começou a chorar. Mirella, deixa eu explicar. Eduardo tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Explicar? Explicar como você conseguiu transformar nossa casa num motel? Explicar como você conseguiu olhar na minha cara todo dia e mentir? Não é assim que você está pensando. Não é assim como, Eduardo. Me diz então como é. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava nervoso. A Caroline estava passando por dificuldades. Não tinha onde ficar. E você resolveu ser caridoso oferecendo nosso quarto de hóspedes? Mirella, por favor, responde uma coisa para mim. Interrompi, olhando diretamente para Caroline. Esse bebê é dele? Ela parou de chorar e me olhou nos olhos. Havia algo naquele olhar que não era desafio nem arrogância. Era tristeza. É. Ela sussurrou. Eduardo fechou os olhos e suspirou profundamente. Há quanto tempo? Perguntei. 10 meses. Caroline respondeu antes que Eduardo pudesse falar. 10 meses. Quase um ano de mentiras. Quase um ano vivendo uma farsa. Eduardo, minha voz saiu mais calma do que eu esperava. 10 meses. Você estava comigo há 10 meses atrás me dizendo que me amava, planejando nossa viagem para Campos do Jordão, falando sobre ter filhos juntos. E ao mesmo tempo estava com ela. Mirella, eu amo você. Isso nunca mudou. Não fala isso. Explodi. Não ousa falar sobre amor depois do que fez. Caroline se levantou da cama devagar, uma mão apoiando as costas. Mirella, eu sinto muito, ela disse. Eu sei que isso não justifica nada, mas quando eu conheci o Eduardo, ele disse que vocês estavam se separando, que era só questão de tempo. Olhei para meu marido, esperando que ele negasse, que dissesse que nunca falou isso, mas ele baixou a cabeça. Eduardo, minha voz saiu num sussurro. Você disse para ela que a gente estava se separando? O silêncio dele foi a resposta mais dolorosa que eu poderia ter recebido. Saiam, falei, surpreendentemente calma. Os dois, saiam da minha casa agora. Mirella, deixa a gente conversar. Saiam. Eles saíram em silêncio. Eduardo tentou falar comigo mais uma vez na porta, mas eu simplesmente fechei na cara dele. Sentei no chão da sala e chorei como não chorava desde criança. Chorei pela mulher ingênua que eu fui. Chorei pelos 9 anos desperdiçados. Chorei pelo filho que eles teriam juntos e que nunca seria meu. Mas no meio das lágrimas, algo dentro de mim estava mudando. Uma força que eu não sabia que existia começava a despertar. Eduardo tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele, e eu ia mostrar para ele exatamente o que tinha perdido. 3 dias depois do confronto, Eduardo voltou. Bateu na porta da nossa casa às 6 da tarde, no horário que eu sempre chegava do trabalho. Mas dessa vez, eu estava esperando. Mirella, preciso das minhas coisas, ele disse quando abri a porta. Estava com uma aparência terrível. Barba por fazer, olhos vermelhos, roupas amarrotadas. Suas coisas estão na garagem, respondi, sem mover um músculo para deixá-lo entrar. Mirella, por favor, vamos conversar. Deixa eu explicar direito. Eduardo, não tem mais nada para explicar. 10 meses de mentira explicam tudo. Ele tentou se aproximar, mas eu fechei a porta na cara dele. Pela janela da sala, vi quando ele pegou as caixas que eu tinha preparado com suas roupas e pertences. Vi quando ele parou na frente da casa e olhou para trás, como se esperasse que eu corresse atrás dele. Não corri. Na segunda-feira seguinte, liguei para a Dona Cida, minha sogra, ex-sogra. Sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ela merecia saber a verdade. Mirella, filha, o Eduardo me contou que vocês se separaram, mas não me deu detalhes. O que aconteceu? Contei tudo, desde as manhãs estranhas até o confronto no quarto de hóspedes. Dona Cida ficou em silêncio por longos minutos no outro lado da linha. Mirella, ela disse finalmente, a voz embargada. Eu não sei o que dizer. Eu criei esse menino, mas não reconheço o homem que você está descrevendo. Dona Cida, a senhora não tem culpa de nada. Você sempre foi uma filha para mim, Mirella. E sempre será. O que meu filho fez é imperdoável. Na terça-feira, Eduardo me ligou. Mirella, a Caroline está internada. Complicações na gravidez. Por um segundo, senti uma pontada de preocupação. Afinal, ela também era vítima das mentiras dele. Sinto muito, Eduardo.
Mas isso não é mais problema meu. Como não é problema seu? Você sempre foi uma mulher do bem, com coração bom. Era uma mulher de coração bom. A mulher que você conheceu morreu no dia que você trouxe sua amante grávida para dentro da nossa casa. Desliguei o telefone e o bloqueei. Foi quando percebi que estava mudando. A Mirella de antes teria corrido para o hospital. Teria se preocupado, talvez até oferecido ajuda. Mas essa nova versão de mim tinha aprendido a colocar limites. 2 semanas depois, Tatiane me ligou eufórica. Mirella, você viu as redes sociais do Eduardo? Bloqueei ele em tudo, Tati. Amiga, ele está implorando para você voltar. Postou uma foto de vocês dois no casamento com uma legenda gigante pedindo perdão, dizendo que foi o maior idiota do mundo. Ri, realmente ri. Deixa ele implorar. Naquele mesmo dia, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Pedi demissão do emprego e abri uma consultoria de administração em casa. Sempre tive o sonho de trabalhar por conta própria, mas Eduardo dizia que era muito arriscado, que eu deveria manter a segurança do emprego fixo. Os primeiros meses foram difíceis financeiramente, mas pela primeira vez em anos, eu estava fazendo algo que realmente me realizava. Acordava animada, trabalhava no meu próprio ritmo, tomava minhas próprias decisões. 6 meses depois da separação, encontrei Eduardo no supermercado. Ele estava com Caroline, que segurava um bebê no colo, uma menina pequena, de cabelos escuros como os dele. Mirella. Eduardo se aproximou enquanto Caroline ficou para trás, claramente desconfortável. Eduardo, cumprimentei educadamente. Você está diferente, ele disse, me olhando de cima a baixo. Era verdade. Eu estava diferente. Tinha emagrecido. Não por tristeza, mas porque agora tinha tempo para me cuidar. Tinha mudado o corte de cabelo, comprado roupas novas com o dinheiro que antes gastávamos juntos. Mais importante, eu irradiava uma confiança que nunca tinha tido. Estou bem, Eduardo. Muito bem. Mirella, eu sinto muito. Todos os dias eu me arrependo do que fiz. Você era a melhor coisa da minha vida e eu joguei tudo fora. Olhei para ele, para Caroline com o bebê, para aquela cena que poderia ter me destruído meses atrás. Eduardo, você não jogou nada fora. Você me libertou. Como assim? Você me fez descobrir uma força que eu não sabia que tinha. Me fez perceber que eu não precisava de você para ser feliz. Na verdade, eu sou muito mais feliz sem você. Vi o impacto das minhas palavras no rosto dele. E cuida bem da sua filha, disse, olhando para o bebê. E da Caroline. Ela merece honestidade. Saí do supermercado com a cabeça erguida, dirigindo minha vida nova no meu carro novo, comprado com o dinheiro da minha empresa que estava crescendo a cada dia. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa amarela, que agora era só minha, olhando para o jardim que eu mesma estava redesenhando, percebi algo incrível. Eu estava feliz. Verdadeiramente feliz. A traição de Eduardo não tinha me destruído. Tinha me reconstruído. Mais forte. Mais independente. Mais eu mesma do que jamais fui. O perfume adocicado que um dia representou dor, agora era apenas uma memória distante. No seu lugar, havia o aroma das flores que eu mesma plantei, do café que eu preparo do jeito que gosto, da liberdade que finalmente conquistei. Eduardo me fez um favor. Ele me mostrou quem eu realmente era por baixo daquela mulher submissa e insegura. E essa mulher era incrível. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.